A girafa que tinha medo de crescer. Escrito por Andrea Gustman, ilustrada por Cristiano Lopes. A girafa que tinha medo de crescer. Girafa nasceu em uma savana na África e cresceu naquele local repleto de baobás e frondosas maroleiras. Isso não seria um problema se não fosse por um único detalhe. Girafa tinha medo de crescer porque tinha muito medo de altura. E quem já viu uma girafa com medo de crescer nem consegue imaginar que elas possam existir, não é mesmo? Seu pescoço e suas pernas cresciam centímetro a centímetro, o que fazia com que seus olhos ficassem cada vez mais distantes do chão. As girafas são os mamíferos mais altos do mundo. O pescoço de uma girafa pode chegar a quase 2 metros de comprimento e as pernas têm aproximadamente o mesmo tamanho do pescoço. Os machos podem atingir 6 metros de altura, enquanto as fêmeas chegam a alcançar aproximadamente 5 metros. As girafas têm 2 chifres cobertos de pelos que usam para lutar, brincar e namorar. As girafas vivem nas savanas semiáridas da África e dormem somente 2 horas por dia em períodos de aproximadamente 20 minutos. Os bebês girafas nascem com aproximadamente 1,80 m. As girafas são animais muito silenciosos e rápidos, podendo atingir 56 km por hora. Assim como impressões digitais humanas, as listras das zebras, a pelagem de uma girafa é exclusiva de cada animal, ou seja, cada girafa tem um tipo de mancha, um tipo de pelagem. Assim como as zebras também, cada uma tem um tipo de listra diferente uma das outras. Cada vez mais perto dos galhos tenros da velha maruleira, mais medo de girafa sentia. O medo era tanto que ficava paralisada e não andava nem para frente e nem para trás. As outras girafas corriam e brincavam, mas Girafa ficava lá parada enquanto a vida passava. Tudo porque Girafa tinha medo de cair e de se machucar. Dia após dia, Girafa alcançava novos galhos e seu medo ficava ainda maior. As girafas vivem em grupos. Geralmente, o líder é o macho mais velho do bando. Os outros membros do grupo são fêmeas e filhotes. Certo dia, Girafa alcançou o galho mais alto da velha maruleira. E lá estava o ossobô, um pássaro verde e amarelo que vive camuflado junto ao verde das folhas e do amarelo dos frutos maduros da maruleira. O ossobô ensinava os pequenos passarinhos a realizarem o seu primeiro voo. A girafa percebeu o medo daquelas criaturas. Mesmo assim, o ossobô jogava-as para fora do ninho, arremessando-as do alto da árvore, e era durante a queda que batiam suas asas com tanta velocidade que plainavam no ar, mergulhando no céu azul. Logo aprendiam a voar. Voltavam ao ninho para se lançarem novamente, fazendo de cada voo uma grande aventura. O ossobô, que via a girafa crescendo sem dar um único passo para frente ou para trás, sabia que o medo a impedia de viver grandes emoções. Então, saiu de seu ninho e pousou na cabeça de girafa e, olhando fixamente em seus olhos medrosos, perguntou: "E então, você vai ficar aí parada esperando a vida passar?" "Sim", respondeu girafa. "Tenho muito medo de crescer." "Olha só, não quero te assustar,
Mas você sabe que é uma girafa, não é? Perguntou o pássaro e prosseguiu, após o balançar de cabeça da girafa, confirmando assim entender-se como girafa. Não me leve a mal, mas você só vai superar o seu medo se enfrentá-lo. Mas eu sinto tanto medo. Tenho vertigens só de olhar para os meus pés. Que tal dar o primeiro passo? Vamos, bem devagarinho. Um passo, depois o outro. E assim, Girafa encheu-se de coragem. Estava determinada a mover-se. Grandes mudanças começam com pequenas ações. Foi aí que, ao dar um passo para frente, pela primeira vez, ela teve uma surpresa. Seus pés haviam criado raízes profundas, assim como daquela maruleira cheia de galhos tenros. Socorro! Socorro! Eu quero sair daqui! Disse ela ao perceber somente agora que estava presa e muito bem presa em si mesma. Parecia um baobá enterrado na savana. Girafa estava determinada a mudar aquela situação e precisava livrar-se daquilo que a mantinha presa. Girafa sabia que precisaria livrar-se de todos os seus medos. Ela percebeu que seria necessário encher-se de coragem para conseguir sair de lá e deveria esperar a ajuda dos suricatos. Afinal, as raízes estavam muito bem enterradas naquele local. O Osobô então pediu para que seus filhotes procurassem ajuda com os suricatos e cada um voou para um lado. Momentos mais tarde, chegaram, trazendo consigo alguns suricatos dispostos a ajudar e que, a essa altura, já sabiam o que deveriam fazer. Começaram escavando próximo aos pés de Girafa. Os suricatos cortaram as raízes com seus dentes afiados e assim os pés da girafa desprenderam da terra. Os suricatos são pequenos mamíferos que medem cerca de meio metro de comprimento e pesam um pouco mais de 700 gramas. Os suricatos usam os rabos para poderem ficar de pé. Os suricatos vivem em tocas e em bandos e dormem em sistema de rodízio. Enquanto parte deles procura alimentos ou dorme, o restante permanece em guarda para defender o local. Girafa deu o primeiro passo para frente e gostou da sensação de poder ver os galhos da linda maruleira de outro ângulo. Então, deu o segundo passo, o terceiro passo e sentiu algo que jamais havia sentido. Estava tão feliz quanto aqueles passarinhos que cantavam alegremente. De repente, por um descuido, Girafa desequilibrou-se e caiu. Tinha tanto medo daquele momento que, ao perceber que nada lhe aconteceu, desatou a rir sem parar. Girafa percebeu que, às vezes, o tombo é necessário para aprender a caminhar. Ergueu-se e rapidamente colocou-se de pé. E assim, Girafa despediu-se dos pequenos ossobôs, da maruleira e dos suricatos, um passo de cada vez, e lá estava ela, mais distante, apostando corrida com sua sombra. Foi embora dali feliz, na certeza de que poderia voltar na hora que quisesse. Mas agora o que ela realmente queria era seguir em frente e viver grandes aventuras. Esse é o fim da história e o início de uma nova. Que tal escrever sobre os lugares que Girafa conheceu? Para onde você acha que ela foi? Desenhe ou recorte figuras de girafa em seu caderno e escreva os lugares que você acha que a girafa conheceu. Procura-se! Girafa tinha muito medo de crescer. Na verdade, tinha medo de tropeçar e cair. Como diz o ditado, quanto maior a altura, maior a queda. E foi pensando assim que Girafa preferiu ficar parada na vida por muito tempo, até que, ops, ela sumiu. O que será que aconteceu com Girafa? Que história legal, né, crianças? Espero que tenham gostado.